Aquiete a mente, deixe de lado a agitação do dia a dia, o peso das responsabilidades, a enxurrada de notificações digitais. Permita-se um instante raro de introspecção, talvez na calada da noite, naquele átimo de solidão inesperada. Surge, então quase inaudível, uma indagação essencial. Seria a vida apenas isso? Uma persistente impressão, um eco da alma, clama por um significado mais profundo. Um propósito que suplanta a mera subsistência ou o acúmulo de bens. Por vezes, instala-se uma sensação de desenraizamento, mesmo quando a engrenagem da vida parece funcionar a contento, como se trilhássemos um caminho predefinido por outrem, representando um papel que não escolhemos. Essa busca incessante por sentido não denota uma falha pessoal. Ao contrário, sinaliza uma psique vigorosa, um chamado íntimo a uma jornada de autodescoberta. E hoje, desvendaremos um mapa singular para essa expedição, um roteiro traçado, não em pergaminho, mas na intrincada arquitetura da mente humana, concebido pelo perspicaz Carl Gustav Jung. Esse pioneiro da psicologia profunda dedicou sua existência à compreensão das camadas mais recônditas do psiquismo. Para Jung, a busca por um propósito não se assemelhava a uma caça ao tesouro externa, a uma fórmula mágica acessível em manuais de autoajuda ou em discursos de gurus contemporâneos. Em sua visão, o propósito não é algo a ser encontrado, mas sim algo que se revela gradualmente, emergindo do âmago do ser, através de um processo contínuo e corajoso de autoconhecimento, ao qual ele denominou individuação. Retenhamos essa palavra, individuação. Ela representa a chave, o núcleo essencial do mapa junguiano rumo ao propósito. A individuação configura a jornada épica para a plena realização do ser, a conquista da autenticidade em sua totalidade. É o desabrochar da individualidade, o processo de libertar-se das expectativas impostas pelo mundo, a família, a cultura, a sociedade, e de integrar todas as facetas da personalidade, tanto as que abraçamos quanto as que rejeitamos, as conscientes e as que residem nas profundezas do inconsciente. Mas por que essa jornada se revela tão crucial para o propósito? Segundo Jung, no centro de nossa essência reside algo que ele designou como self, ou si mesmo. O self não se confunde com o ego, essa instância consciente que se manifesta pelo eu. O self abarca a totalidade da psique, o princípio ordenador, nossa sabedoria mais intrínseca e profunda. É a centelha divina em nós, a fonte de nossa bússola interior. Na perspectiva junguiana, o propósito reside em viver em consonância com esse self, em escutar o chamado dessa voz interior e em ter a ousadia de seguir a vereda que ela aponta, mesmo que essa trilha seja singular, desafiadora e distinta de tudo o que jamais imaginamos. Nossa sociedade, com frequência, nos impele para o exterior. Ansiamos por validação alheia, sucesso tangível, reconhecimento social. Acreditamos que o propósito se materializa na posse da carreira ideal, do relacionamento perfeito, do lar dos sonhos. Contudo, Jung nos convida a subverter essa lógica. Suas palavras ecoam. Quem mira o exterior sonha. Quem volta o olhar para dentro desperta. O despertar para o propósito germina na coragem da introspecção. Essa jornada interior não implica isolamento do mundo, mas sim uma conexão mais genuína com ele. Ao vivermos a partir do nosso self, nossas ações no mundo adquirem um novo significado. Nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossas escolhas cotidianas transformam-se em expressões autênticas do nosso ser mais profundo, e não meras reações a pressões externas ou tentativas de preencher um vazio interior. Visualize a individuação como o meticuloso trabalho de lapidar um diamante em bruto. A gema já reside em seu interior, ostentando um potencial de brilho inestimável, mas encontra-se envolta em camadas de poeira, condicionamentos adquiridos, temores ancestrais e máscaras sociais que acumulamos ao longo da existência. A individuação,
consiste na tarefa paciente e audaciosa de remover essas camadas opacas, de polir as facetas ocultas, para que a luz singular do Self possa, enfim, irradiar através de você. Esse processo não conhece um ponto final. Não há um despertar mágico em que se proclama: finalmente, completei minha individuação, encontrei meu propósito derradeiro. Trata-se de uma jornada contínua, um diálogo incessante entre o consciente e o inconsciente, um refinamento que perdura a vida inteira. E é nessa própria trajetória, nesse devir constante de nos tornarmos cada vez mais quem verdadeiramente somos, que reside a essência do propósito. Mas como dar o primeiro passo nessa jornada? Como decifrar esse mapa interior que Jung nos legou? O ponto de partida reside no reconhecimento de que a resposta não aguarda passivamente no exterior, como um objeto perdido a ser descoberto. A resposta sussurra em nosso íntimo, em nossos sentimentos mais viscerais, em nossos sonhos mais enigmáticos, em nossas paixões mais inexplicáveis e até mesmo em nossas dores mais persistentes. Jung nos ensina que a psique possui uma inclinação natural à totalidade, tal qual uma semente carrega em si o potencial para se transformar em uma árvore frondosa. Nossa tarefa não consiste em forçar um crescimento artificial, mas em criar as condições propícias para que essa tendência intrínseca possa se manifestar plenamente. Isso implica a autoconsciência, uma honestidade implacável consigo mesmo e, acima de tudo, a coragem de confrontar o desconhecido que habita em nosso ser. Quantas vezes ignoramos aquele chamado sutil, aquela intuição que nos impele a mudar de rumo por receio do julgamento alheio? Quantas vezes imolamos nossos anseios mais autênticos no altar das convenções sociais? Jung diria que a cada concessão nos distanciamos um pouco mais de nosso propósito, de nossa individuação. O propósito junguiano não acena com uma felicidade perpétua ou com a ausência de sofrimento. Ao contrário, a jornada da individuação frequentemente implica a travessia de períodos de crise, o confronto com nossas sombras, a desconstrução de identidades obsoletas. Contudo, ela promete algo de valor inestimável: significado, a convicção de que nossa existência, com todas as suas alegrias e tristezas, possui um sentido intrínseco, de que contribuímos com algo único para o mundo, simplesmente por sermos quem somos. Portanto, o convite inaugural deste mapa é: detenha-se, respire profundamente, escute a voz que emana de sua alma. Que anseios você tem negligenciado? Que paixões tem sufocado? Em que aspectos de sua vida você sente que não está sendo autêntico? Essas indagações podem despertar desconforto, mas representam o ponto de partida essencial. São as primeiras demarcações em seu mapa pessoal rumo ao propósito. Lembre-se, a busca não se direciona a uma resposta definitiva e externa. Você está iniciando um diálogo com a porção mais profunda e sábia de seu ser. Um diálogo que o guiará passo a passo na edificação de uma vida impregnada de significado, alinhada com sua verdade interior. Essa é a promessa da individuação. Esse é o cerne do mapa de Jung. Nos próximos desdobramentos, aprofundaremos as ferramentas que Jung nos oferece para decifrar esse mapa enigmático. Como desvendar a linguagem dos sonhos, como reconhecer as sutilezas das sincronicidades, como enfrentar a própria sombra e como utilizar os arquétipos como guias nessa jornada. Mas por ora permita que essa ideia seminal ressoe em sua essência. Seu propósito não se perdeu no labirinto exterior. Ele aguarda para ser desvelado em seu interior. A jornada se inicia agora, com a coragem de olhar para dentro. No primeiro estágio desta exploração, estabelecemos a premissa fundamental de Jung. Nosso verdadeiro propósito emerge das profundezas do ser através do processo de individuação, uma harmonização com o nosso self mais autêntico. Discorremos sobre o chamado interior, a inquietação que nos impele à busca por significado. Mas como atender a esse chamado? Se um mapa interior existe, como podemos aprender a interpretá-lo? Como decifrar as mensagens que nossa própria psique nos envia incessantemente? Jung nos oferece uma resposta clara e concisa.
As chaves para desvendar esse mapa residem no vasto e misterioso território do inconsciente. Imagine sua mente consciente, seu ego, como uma pequena embarcação singrando um oceano de proporções imensas. Esse oceano representa o inconsciente. Ele não apenas contém as memórias esquecidas e os sentimentos reprimidos de sua história pessoal, aquilo que Jung denominou inconsciente pessoal, mas também um reservatório ainda mais profundo, compartilhado por toda a humanidade, repleto de padrões universais, instintos primordiais e imagens arquetípicas. O inconsciente coletivo. Nossa cultura ocidental tende a supervalorizar a faculdade racional, o pensamento lógico, o controle volitivo. Desconfiamos do irracional, do intuitivo, daquilo que escapa à mensuração e à categorização simplista. Contudo, Jung nos adverte que essa perspectiva se revela perigosamente limitada. Ao negligenciarmos o inconsciente, nos desconectamos da fonte mais rica de sabedoria, criatividade e orientação que possuímos. É como tentar navegar um oceano desconhecido fixando o olhar apenas na superfície da água, ignorando as correntes profundas, os recifes submersos e as criaturas que habitam as profundezas abissais. O inconsciente não se configura como um adversário a ser temido ou subjugado. Ele representa um parceiro essencial na jornada da individuação. Sua comunicação conosco se estabelece de forma constante, não através da linguagem lógica do ego, mas por meio de um idioma simbólico, imagético e emocional. Aprender a decifrar essa linguagem se torna fundamental para a leitura do mapa de nosso propósito. E Jung nos aponta algumas ferramentas cruciais para essa decifração. A primeira, e talvez a mais célebre dessas ferramentas, reside nos sonhos. Para Jung, os sonhos não se resumem a meros resíduos aleatórios da atividade cerebral noturna, como frequentemente sugere a ciência materialista. Eles constituem mensagens diretas e autênticas emanadas do inconsciente, verdadeiras cartas enviadas pelo self ao ego. Sua função vital consiste em compensar a unilateralidade de nossa atitude consciente. Se nossa vivência se pauta por uma excessiva racionalidade, os sonhos podem trazer à tona emoções negligenciadas. Se ignoramos algum aspecto significativo de nosso ser, os sonhos podem apresentá-lo de forma simbólica. Eles almejam restaurar o equilíbrio psíquico, revelando aquilo que necessitamos integrar para alcançar a plenitude. Mas como interpretar essas mensagens a miúde tão bizarras e ilógicas? Jung nos adverte contra interpretações simplistas ou a utilização de dicionários de sonhos universais. Cada sonho se configura como uma criação singular da psique do sonhador, e seus símbolos somente podem ser compreendidos em relação à sua vida e ao seu contexto individual. O trabalho com os sonhos estabelece um diálogo pessoal e íntimo. O primeiro passo nesse diálogo consiste em registrar seus sonhos. Mantenha um caderno ao lado da cama e anote tudo o que conseguir recordar ao despertar, antes que a lógica de apague as imagens oníricas. Detalhes aparentemente insignificantes podem se revelar cruciais. Registre também as emoções despertadas pelo sonho. Posteriormente, reflita sobre a narrativa onírica. Não se apresse em decifrá-la. Simplesmente a contemple. Quais imagens se destacam com maior nitidez? Quais sentimentos persistem após o despertar? O sonho parece guardar alguma relação com eventos ou situações vivenciadas em seu estado de vigília? Jung propunha a técnica da amplificação. Em vez de reduzir o símbolo a uma única interpretação, como frequentemente fazia Freud, associando tudo a desejos sexuais reprimidos, Jung sugeria expandir o significado do símbolo. Que ressonância essa imagem evoca em você pessoalmente? Quais associações culturais, mitológicas ou históricas ela suscita? Por exemplo, ao sonhar com uma serpente, não conclua apressadamente que ela simboliza traição ou tentação. Amplifique o símbolo. A serpente também pode representar cura, o caduceu de Mercúrio, transformação, a troca de pele, sabedoria quitônica, energia vital Kundalini. Qual dessas associações ecoa mais profundamente com o contexto do seu sonho e da sua vida?
Trata-se de um trabalho de investigação da alma, que exige paciência, curiosidade e honestidade. Os sonhos não nos impõem ordens diretas, mas nos oferecem perspectivas reveladoras, iluminam aspectos negligenciados de nosso ser, apontam para potenciais ainda inexplorados. Eles se configuram como pistas valiosas no mapa do propósito, indicando a direção para onde nossa energia psíquica necessita ser direcionada para o crescimento e a integração. Outro instrumento fascinante explorado por Jung reside nas sincronicidades. Esse termo, cunhado por ele, refere-se a coincidências significativas, eventos que ocorrem no mundo exterior e que parecem estabelecer uma conexão acausal, porém carregada de sentido, com nosso estado interior ou com um processo psíquico em andamento. É aquele livro que casualmente cai em suas mãos trazendo consigo a resposta que você buscava. O encontro fortuito com alguém que lhe abre uma porta inesperada, a palavra ou imagem que surge repetidamente em diferentes contextos, como se lhe enviasse uma mensagem cifrada. Jung não concebia as sincronicidades como meras casualidades estatísticas. Ele as interpretava como manifestações de um princípio de conexão, a causal operante no universo, uma interligação entre a psique e a matéria, particularmente ativa durante períodos de transformação pessoal ou quando nos encontramos profundamente engajados na jornada da individuação. Elas funcionam como sinais de trânsito no mapa da vida, capazes de confirmar que trilhamos o caminho correto, de nos alertar para um desvio necessário ou de nos apresentar uma peça que faltava no intrincado quebra-cabeça do nosso propósito. É crucial abordar as sincronicidades com discernimento. Não se trata de sucumbir ao pensamento mágico ou à superstição, buscando significados ocultos em cada pequena coincidência. Trata-se de cultivar uma atenção plena à interação entre nosso mundo interior e o mundo exterior, percebendo quando um evento externo ressoa de forma particularmente luminosa, carregada de significado, com nossa busca interior. Quando uma sincronicidade se manifesta, questione-se sobre seus pensamentos e sentimentos naquele instante. Que processo interior meu esse evento parece espelhar ou comentar? Que nova perspectiva ele me oferece? As sincronicidades são como piscadelas do universo, lembretes de que não estamos sozinhos em nossa jornada e de que existe uma ordem subjacente, um padrão de significado que podemos aprender a perceber se mantivermos a atenção vigilante. Além dos sonhos e das sincronicidades, Jung nos convida a prestar profunda atenção aos nossos complexos e sentimentos. Os complexos, na teoria junguiana, configuram aglomerados de pensamentos, sentimentos, memórias e imagens carregados de intensa emoção, geralmente nucleados em torno de um arquétipo central. Experimentamos complexos maternos, paternos, de poder, de inferioridade, etc. Eles atuam como nós energéticos em nossa psique. Frequentemente percebemos os complexos sob uma ótica negativa, como fontes de nossos comportamentos neuróticos e reações exageradas, e de fato podem sê-lo se permanecerem inconscientes e exercerem domínio sobre nós. Quando somos possuídos por um complexo, perdemos nossa liberdade de escolha, reagindo de forma automática e desproporcional. Aquela pessoa que instantaneamente nos tira do sério, aquele padrão de autossabotagem que se repete incessantemente, aquela crítica que nos fere profundamente. A miúde, um complexo se encontra nos bastidores dessas reações. Contudo, Jung também vislumbrava nos complexos a via régia para o inconsciente. Eles representam pontos de acesso cruciais para a compreensão de nossa dinâmica interior. As áreas em que nós mostramos mais sensíveis, mais reativos, mais vulneráveis, são precisamente aquelas que guardam as chaves para nossa cura e crescimento. Nossos complexos apontam para os pontos onde nossa energia psíquica se encontra bloqueada, para as lições que necessitamos aprender, para os aspectos de nós mesmos que clamam por integração. Em vez de tentar reprimir ou escapar das emoções intensas geradas pelos complexos, Jung nos encoraja a nos aproximarmos delas com curiosidade investigativa. O que essa fúria intenta me comunicar acerca de meus limites?
Que revelações essa tristeza profunda traz sobre minhas perdas não elaboradas? Que anseios não realizados essa inveja aponta em meu interior? Os sentimentos intensos, mesmo os desconfortáveis, funcionam como uma bússola emocional, indicando o norte de nossa jornada interior, as áreas que demandam nossa atenção no mapa da individuação. Explorar nossos complexos não se configura como um processo singelo. Exige coragem para confrontar a dor, a vergonha, o medo. Frequentemente, o auxílio de um terapeuta junguiano pode se revelar inestimável nesse processo, mas representa um trabalho essencial. Ao trazer os complexos à luz da consciência, ao compreender suas origens e sua dinâmica, gradualmente cessamos de ser dominados por eles e iniciamos a integração da energia que eles aprisionavam. Essa energia liberada se transforma em combustível para a jornada do propósito. Sonhos, sincronicidades, complexos, sentimentos. Essas são as ferramentas que Jung nos oferece para iniciarmos a decifração do mapa interior. Não se trata de métodos infalíveis ou de receitas prontas. São convites a um diálogo contínuo e honesto com as profundezas de nossa própria psique. Exigem o cultivo da introspecção, da sensibilidade simbólica, da coragem para enfrentar o desconforto e da humildade para reconhecer que nem todas as respostas residem no nível consciente. Ao aprendermos a utilizar essas ferramentas, começamos a discernir os padrões, as mensagens, as direções que nosso self nos aponta. Outro embate interno de peso reside na inércia da alma e no receio do desconhecido. A senda da individuação nos impele para além dos domínios confortáveis que habitamos. Demanda o abandono de identidades antigas, hábitos enraizados, seguranças ilusórias. Tal movimento pode paralisar o coração. O ego nutre apreço pelo familiar, pelo previsível. Ainda que a existência presente se revele insatisfatória, ela se veste de familiaridade. O caminho do propósito, guiado pelas veredas do inconsciente, revela-se por vezes incerto, envolto em névoa. Desconhecemos o pouso derradeiro. Urge então cultivar uma fé que transcende o dogma religioso, uma crença visceral no fluxo da vida, na sabedoria intrínseca do self. Impõe-se desenvolver a resiliência para tolerar a incerteza, para dar um passo de cada vez, mesmo sem avistar o mapa completo à frente. É como singrar a noite guiando-se pelo brilho distante das estrelas, os símbolos do inconsciente, confiando que sua luz o conduzirá ao destino, mesmo que a paisagem permaneça oculta. Enfrentar esses dragões, a sombra espreitante, as correntes das expectativas coletivas, o medo castrador do desconhecido, não se configura como uma batalha singular, a ser vencida de uma só vez. É uma dança contínua, um aprendizado constante, um ajuste perpétuo. Haverá momentos de recuo estratégico, de dúvida lancinante, de quedas dolorosas, mas a cada vez que confrontamos esses obstáculos com lucidez e bravura, fortalecemo-nos por dentro, integramos mais um fragmento de nosso ser e desvendamos um novo trecho do nosso mapa interior. No próximo compasso desta jornada, exploraremos como os arquétipos ancestrais e os símbolos pessoais podem se apresentar como aliados poderosos, como faróis a nos guiar através dessas provações e a iluminar os próximos passos na trilha do nosso propósito. Nossa peregrinação pelo mapa junguiano do propósito nos conduziu à exploração do chamado íntimo da individuação, as ferramentas sutis do inconsciente, como os sonhos que nos visitam na calada da noite e as sincronicidades que tecem a trama do destino e aos desafios formidáveis personificados pela nossa própria sombra e pelas pressões que emanam do mundo exterior. Agora, alcançamos um ponto crucial. Como navegar ativamente por esse território inexplorado? Como utilizar as pistas que coletamos ao longo do caminho para de fato viver uma existência alinhada com o nosso self autêntico? Jung nos oferece mais alguns guias preciosos, os arquétipos primordiais e os símbolos pessoais, além de práticas concretas para integrar essa jornada em nosso cotidiano. Recordam-se do inconsciente coletivo,
aquele extrato mais profundo da psique que compartilhamos como humanidade? Jung desvendou que esse domínio psíquico se estrutura em torno de arquétipos. Estes não são imagens fixas, mas sim padrões universais de experiência, comportamento e percepção, legados através de milênios de evolução humana. Funcionam como matrizes energéticas que moldam nossa maneira de compreender o mundo e de reagir aos seus estímulos. Pensemos no arquétipo da mãe, nutrição que acalma e protege, mas também força devoradora; do pai, ordem e lei que estruturam, mas também tirania que oprime; do herói, coragem que supera, mas também arrogância que cega; do sábio, conhecimento que ilumina, mas também isolamento que distancia; da criança divina, potencial, puro e inocência radiante, mas também vulnerabilidade frágil; do trickster, mudança que desestabiliza e quebra regras, mas também caos que desorienta. Esses arquétipos não são meras abstrações intelectuais. Eles habitam nosso interior, influenciando nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, muitas vezes sem que tenhamos plena consciência de sua atuação. Manifestam-se em nossos sonhos noturnos, nas figuras míticas que povoam nosso imaginário, nos contos de fadas que embalaram nossa infância, nos personagens de filmes e livros que nos cativam e nas pessoas que cruzam nosso caminho na vida real. Reconhecer quais arquétipos se encontram mais ativos em nossa psique em um determinado momento de nossa jornada pode nos fornecer pistas valiosíssimas sobre nosso propósito. Por exemplo, se você se sente constantemente impelido a desafiar o estabelecido, a lutar por uma causa nobre, a superar obstáculos colossais, é provável que o arquétipo do herói exerça forte influência em sua vida. Compreender a dinâmica desse arquétipo, seus dons inatos, seus desafios inerentes, suas armadilhas sutis, como a inflação do ego ou o esgotamento exaustivo, pode auxiliá-lo a canalizar essa energia de forma mais consciente e equilibrada. Se a busca pelo saber o atrai irresistivelmente, se a introspecção profunda o fascina, se a orientação de outros lhe parece um chamado natural, talvez o arquétipo do sábio esteja em plena atividade em seu interior. Entender esse padrão arquetípico pode ajudá-lo a cultivar sua sabedoria inata, mas também a evitar o risco do isolamento intelectual ou da arrogância do conhecimento. Se você atravessa um período de intensa transformação, onde tudo parece caótico e imprevisível, é possível que o trickster esteja agindo nos bastidores, desmantelando velhas estruturas para abrir espaço ao novo. Se em seu íntimo pulsa uma forte necessidade de cuidar, nutrir e proteger, a grande mãe arquetípica pode estar se manifestando em sua psique. Se anseia por resgatar sua espontaneidade perdida, sua criatividade adormecida, sua capacidade de se maravilhar com o mundo, talvez seja o momento de se reconectar com a criança divina interior. Identificar os arquétipos dominantes em sua vida não se trata de rotular a si mesmo, mas sim de adquirir um vocabulário simbólico para compreender as forças primordiais que o movem. É como reconhecer os diferentes deuses e deusas que habitam seu panteão interior. Cada arquétipo carrega consigo um conjunto único de potenciais e desafios. Ao tomar consciência de sua presença, podemos escolher como nos relacionar com essa energia ancestral, em vez de sermos simplesmente subjugados por ela. Como então identificar seus arquétipos ativos? Preste atenção aos seus sonhos noturnos e às suas fantasias diurnas. Que figuras recorrentes povoam seu imaginário onírico? Que personagens de histórias ou mitos o fascinam ou o repelem com maior intensidade? Que papéis você tende a assumir em seus relacionamentos interpessoais e em seu ambiente profissional? Que qualidades você mais admira ou despreza nos outros? Lembre-se do mecanismo da projeção. A leitura atenta de obras sobre mitologia, contos de fadas e psicologia arquetípica pode se revelar extremamente útil nesse processo de autodescoberta. Além dos arquétipos universais que moldam a psique coletiva, Jung atribuía grande importância aos símbolos pessoais. Estes se manifestam como imagens vívidas, objetos carregados de significado,
lugares que evocam lembranças profundas, animais que despertam emoções viscerais ou figuras enigmáticas que possuem uma ressonância especial e recorrente, especificamente para você, podem emergir nos labirintos dos sonhos, nas paisagens da imaginação ativa, ou surgir inesperadamente no mundo exterior, atraindo sua atenção ou tocando sua alma de maneira inexplicável. Um pássaro específico que cruza seu caminho, uma árvore solitária em seu jardim, uma melodia melancólica que o comove, uma cor vibrante que o atrai, uma forma geométrica que o intriga. Esses símbolos constituem a linguagem íntima de sua alma, mensagens codificadas emanadas de seu self mais profundo. O trabalho de decifração dos símbolos pessoais assemelha-se à interpretação dos sonhos. Requer atenção plena, registro meticuloso, reflexão ponderada e amplificação intuitiva. O que esse símbolo evoca em meu íntimo? Que sentimentos ele desperta? Em que contextos ele se manifesta? Qual a sua história em minha vida? Não busque respostas prontas em dicionários de símbolos universais. Confie na sua intuição visceral e nas associações espontâneas que emergem das profundezas de seu próprio inconsciente. Manter um diário dedicado aos seus símbolos pessoais, esboçá-los em um caderno, pintá-los em uma tela ou simplesmente meditar sobre sua essência pode aprofundar sua conexão com essa linguagem interior. Os símbolos pessoais atuam como faróis luminosos em seu mapa interior, sinalizando áreas de energia vital, potenciais inexplorados a serem desenvolvidos ou feridas emocionais a serem curadas. Seguir as pistas sutis de seus símbolos pessoais representa uma forma poderosa de navegar pela intrincada jornada da individuação e desvendar as nuances singulares de seu propósito de vida. Arquétipos ancestrais e símbolos pessoais se revelam guias fascinantes nessa busca. Mas como traduzir esses insights profundos em ações concretas no dia a dia? Como vivenciar o propósito que gradualmente se desvela? Jung não era um mero teórico de gabinete. Ele enfatizava a importância crucial de integrar a jornada interior com a realidade da vida prática. A individuação não se limita aos confins da sala de terapia ou à quietude da meditação. Ela se irradia em nossas escolhas cotidianas, em nossos relacionamentos interpessoais, em nosso trabalho e na maneira como habitamos o mundo. Algumas práticas podem se mostrar particularmente valiosas para ancorar esse processo em nosso dia a dia. Diário terapêutico ou expressivo, como mencionado anteriormente, merece ênfase. Registrar regularmente seus sentimentos, sonhos, sincronicidades, desafios e descobertas constitui uma ferramenta fundamental. Não se preocupe com a correção gramatical ou a elegância do estilo. Simplesmente permita que o fluxo de sua consciência se manifeste no papel. Esse ato representa um diálogo direto com seu inconsciente, um espaço seguro para processar suas experiências e integrar seus aprendizados. Imaginação ativa. Esta técnica especificamente junguiana se revela poderosa e profunda. Diferentemente da fantasia passiva, a imaginação ativa estabelece um diálogo consciente com as figuras arquetípicas que emergem do inconsciente. Você pode iniciar com uma imagem onírica marcante, um sentimento intenso que o permeia ou um sintoma físico persistente. Feche os olhos suavemente. Concentre sua atenção nessa imagem ou sensação e permita que ela ganhe forma e se transforme em uma figura com a qual você possa interagir. Faça perguntas a essa entidade. Escute atentamente suas respostas. Dialogue com ela. Não tente controlar o desenrolar do processo. Apenas observe e participe ativamente. A imaginação ativa possibilita trazer à luz da consciência conteúdos inconscientes de maneira vívida e transformadora, auxiliando na integração de complexos psíquicos, na compreensão de símbolos enigmáticos e na recepção de orientação direta do self para o trabalho criativo. Jung concebia a criatividade como uma expressão essencial da alma humana. Envolver-se em atividades criativas, seja pintar cores vibrantes em uma tela, tecer palavras em uma prosa poética,
dançar ao ritmo de melodias ancestrais, cozinhar aromas que despertam a memória, cultivar a terra com as próprias mãos ou dedilhar as cordas de um instrumento musical, pode se revelar uma via poderosa para conectar-se com o inconsciente e dar forma concreta aos seus conteúdos. O resultado final da sua criação não é o mais importante, tampouco a avaliação de seu talento artístico. O próprio processo criativo possui um efeito terapêutico intrínseco e pode desvelar aspectos cruciais de seu ser e de seu propósito de vida. Atenção plena, mindfulness e contato com a natureza. Estar plenamente presente no aqui e agora, observando seus pensamentos fugazes, suas emoções cambiantes e suas sensações corporais sem julgamento crítico, auxilia a serenar a mente, tagarela do ego e a criar um espaço interior para escutar os sussurros mais sutis do self. Dedicar tempo à imersão na natureza também se mostra fundamental. Jung acreditava que o contato com o mundo natural nos reconecta com nossos ritmos mais profundos e com o inconsciente coletivo que compartilhamos. Observe os ciclos incessantes da natureza, sinta a firmeza da terra sob seus pés descalços, contemple a vastidão infinita do céu estrelado. Essa imersão pode trazer perspectiva e um senso de aterramento para sua jornada interior. Análise junguiana ou terapia profunda. Para muitos viajantes na senda da individuação, o acompanhamento de um profissional treinado na abordagem junguiana se revela de grande valia. Um analista experiente pode auxiliar na navegação pelos labirintos dos complexos psíquicos, na interpretação dos sonhos enigmáticos e dos símbolos pessoais, no confronto seguro com a própria sombra e na integração dos insights no contexto singular de sua vida. Buscar ajuda profissional não denota fragilidade, mas sim um ato de coragem e um compromisso profundo com seu próprio crescimento pessoal. Ação consciente no mundo. A individuação não se configura como um retiro isolado do mundo, mas sim como uma preparação essencial para se engajar com ele de maneira mais autêntica e significativa. À medida que você conquista clareza acerca de seus valores intrínsecos, seus dons únicos e seu chamado interior, comece a implementar pequenas ou grandes mudanças em sua vida externa. Isso pode envolver uma transição de carreira alinhada com seus talentos, o início de um projeto pessoal que ressoa com sua alma, o aprofundamento de relacionamentos significativos, o engajamento em causas que inflam seu coração, ou simplesmente a infusão de mais consciência e presença em suas atividades cotidianas. O propósito se concretiza na ação, na expressão tangível de seu self no mundo. É crucial recordar que vivenciar o propósito não implica o desaparecimento mágico de todos os problemas ou a promessa de uma felicidade constante. A vida continuará a apresentar desafios inesperados, perdas dolorosas e momentos de tristeza. A diferença fundamental reside no fato de que, quando estamos alinhados com o nosso self autêntico, enfrentamos essas provações com um senso mais profundo de significado e uma resiliência interior fortalecida. Sentimos que trilhamos nosso caminho singular, mesmo quando a jornada se mostra árdua e desafiadora. Há uma integridade visceral, uma convicção de que estamos vivendo nossa própria vida, e não a vida que outros esperavam de nós. O mapa de Jung, portanto, não representa um destino final a ser alcançado, mas sim um convite a uma forma de viver plena e consciente. Uma maneira de habitar a existência com mais profundidade, mais coragem e mais autenticidade. É um chamado a honrar a complexidade intrínseca de sua própria alma, a abraçar tanto a luz radiante quanto a sombra misteriosa, e a confiar na sabedoria ancestral que reside nas profundezas de seu ser. Ao seguir as pistas sutis de seus sonhos noturnos, das sincronicidades reveladoras, de seus sentimentos viscerais, ao confrontar sua sombra com honestidade implacável, ao dialogar com os arquétipos primordiais e os símbolos pessoais que habitam seu interior, e ao integrar todas essas descobertas em sua vida prática, você estará passo a passo construindo seu propósito singular. Não um propósito genérico e predefinido, mas a expressão única e irrepetível de sua alma no mundo.
Essa é a grande aventura da individuação. Uma jornada que se estende por toda a existência, repleta de mistérios a serem desvendados, desafios a serem superados e descobertas surpreendentes, mas uma jornada que vale imensamente a pena, pois nos conduz ao maior tesouro de todos, a nós mesmos em nossa totalidade. Que você encontre a coragem necessária para iniciar ou prosseguir nessa exploração profunda. Que você aprenda a decifrar o mapa singular que sua alma traçou para você e que você encontre a alegria e o significado profundo de viver seu verdadeiro propósito. Se essa exploração ressoou em sua alma, se essa jornada interior o chama, considere se juntar à nossa comunidade. Ao se inscrever no canal, você terá acesso a mais reflexões como esta, que buscam desvendar os mistérios da mente e do espírito. E se esta jornada o tocou de alguma forma, deixe seu apreço em forma de um gostei. Sua interação nos ajuda a levar essa mensagem a mais corações que também anseiam por um caminho com mais significado.